Eu queria que você coloque a mão na sua cabeça e diga assim comigo: Senhor, eu consagro a minha vida a Ti neste segundo dia, desses 10 dias de arrependimento, 10 dias do temor do Senhor. Senhor, que o Senhor me mostre a real condição da minha vida, da minha espiritualidade, e que eu não tenha um coração enganoso, em nome de Jesus, e despojo-me de tudo que pode impedir do Teu Espírito operar em minha vida. E eu dou a liberdade ao Espírito Santo para abrir o meu entendimento também e para me conceder o poder de olhar para dentro de mim. Em nome de Jesus, transforma-me de glória em glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu tenho, assim, considerado esse tempo, e não só esses dias agora, né? Mas esse tempo, assim, com muito cuidado. Tenho ido em muitos lugares, mas não é só em outros lugares, né? É o quanto a gente tem visto situações que, por falta do temor a Deus, tem causado tanta destruição, irmãos. Tanta destruição. Esses dias eu ouvi uma frase que, assim, olha, foi de doer. Uma pessoa dizendo o seguinte, né, que é um ministro de Deus, que ele construiu em 24 anos, foi destruído em 6 dias. 6 dias, acabou o ministério da pessoa. E provavelmente não tem nem como fazer nada. E outras situações também, né? E graças a Deus que tu tá aqui. Graças a Deus. Porque que estamos e vamos ministrar nesses dias são muito importantes. E eu considero, né, que seja importante para nós, para que a gente seja santificado, né? A palavra de Deus lá em Apocalipse 22:11 diz que o justo continue na prática da justiça, o santo continue a se santificar, enquanto que o imundo continue na sua imundícia e o injusto na sua injustiça. É muito importante, assim, você ter uma compreensão acerca disso, porque normalmente, quando nós iniciamos a nossa vida cristã, o Espírito Santo, ele vai mostrando para nós, né, as coisas que precisam de mudança, precisam de arrependimento. O grande problema é quando passa o tempo. Quando passa o tempo e a gente se torna mais experiente, tem mais conhecimento, e muitas vezes, boa parte da igreja não vê as pequenas raposinhas, aquelas coisas que às vezes a gente não considera muito. E o grande problema é que, em algum momento, isso pode ser a causa de quedas, de destruições, de consequências terríveis sobre a vida de uma pessoa, né? Então, assim, é muito importante, sabe, a gente, eu não diria só de ano em ano, mas fazermos uma reflexão sobre a nossa vida, né? Eu tenho aprendido do Senhor o seguinte, que a cada ano que passa, nós como cristãos deveríamos ser mais semelhantes ao Senhor. E certamente isso envolve mudanças, transformações na nossa vida, né? Nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos pessoas mais humildes,
tornarmos pessoas que expressam o caráter de Cristo. É uma sequência de fatos que eu tenho ouvido, visto, né, que isso tem me trazido muito temor ao Senhor e entendido que por que muitas vezes as pessoas elas não avançam para o propósito e outras saem do propósito. Isso normalmente está ligado a coisas que às vezes os nossos olhos não conseguem ver, né? Por isso que essas coisas que nós não conseguimos ver são as iniquidades que estão presentes na nossa vida, tá? E por isso é importante de nós estarmos próximos das pessoas e termos a liberdade, ou dar a liberdade para pessoas que a gente, né, o nosso discipulador, poder nos confrontar quando necessário. Porque é como se fosse o ponto cego de um carro, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Que às vezes tem um ponto cego, é exatamente o ponto cego que pode levar a um acidente. E a importância de termos pessoas, né, para nos chamar a atenção, nos corrigir, nos confrontar, porque isso é fundamental para a gente continuar crescendo, né? Hoje pudemos ter um momento aqui com o apóstolo, um tempo de conversa, né? E sempre é bom, né? A gente estar em contato com aqueles que o Senhor tem colocado próximo de nós para a gente ajudar a discernir coisas, né? Acerca da nossa própria vida. E eu quero compartilhar algo hoje baseado numa palavra que Deus me deu nesses dias que eu estava ministrando o seminário de iniquidades esses dias, e Deus me deu uma ministração extra, né, que eu ministrei para o pessoal que participou, e eu quero trazer essa palavra também para vocês. Não vai dar para falar tudo de uma vez, mas eu vou falar nesses dias, e até o dia do Yom Kippur eu quero encerrar isso, né? Porque Deus falou comigo, né? Depois que eu vi aquele episódio da morte lá do Charlie Kirk, Estados Unidos, uma das coisas que Deus falou no meu coração é que nós estamos vivendo em dias como dias de Noé e Ló. Noé e Ló. E tem um texto bíblico que está lá em Lucas 17, 26 ao 30. Lucas 17, 26 ao 30, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Eu sei que esse texto muita gente usa como uma passagem bíblica para falar do final dos tempos, mas eu queria que você atentasse para outras coisas nesse texto. Que outras coisas? Como eram os dias de Noé e Ló? E por que nós vemos que o que aconteceu? Destruição. Tanto nos dias de Noé, quanto nos dias de Ló. Então, como eram então os dias de Noé? Então, nós vamos ver que lá em Gênesis 6, 4 e 5, diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram homens, ou foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra,
e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então veja, como eram os dias de Noé? A maldade havia se multiplicado, a maldade havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Você concorda comigo que nestes dias, nesse tempo, a maldade também tem se multiplicado na nossa geração? Pode prestar atenção que a maldade tem aumentado, irmãos. Na verdade, tem se multiplicado. Por pouca coisa as pessoas brigam, por poucas coisas as pessoas se matam hoje. A violência aumentou, né? Mas não é só no sentido da violência física, ou até mesmo verbal, ou até mesmo o assassinato que aumentou. Nós vamos ver que cada vez mais os relacionamentos têm sido difíceis. As pessoas estão impacientes, né? Então, assim, né? Só tu entrar ver algumas postagens no Instagram, é um campo de guerra, né? O povo não tem respeito, não respeita opiniões, né? E por causa de opiniões, acabaram matando lá o Charlie Kirk, né? Porque a maldade tem se multiplicado. E por que a maldade tem se multiplicado? A razão principal está em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é de todos, mas de quase todos. Quando a iniquidade se multiplica, no coração de uma pessoa, o amor se esfria. Então, o amor de uns pelos outros, mesmo dentro do contexto da igreja, é um negócio assim bem complicado, no geral, né? Claro que não é de todos que se esfriou, mas de quase todos. E então nós vamos ver, juntamente com a multiplicação da iniquidade, a maldade, o amor se esfriando, então vai dificultando cada vez mais o quê? Os relacionamentos. Os relacionamentos. Então, famílias destruídas, casamentos destruídos, pais e filhos brigados, e por aí vai. Por aí vai. Então, veja, como é que eu sei que se multiplicou a iniquidade no meu coração? É quando o amor se esfria. É quando eu não sou paciente, porque o amor de Deus o amor é paciente, é benigno, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar uma série de características, né? Não arde em ciúmes, né? Não se ensoberbece e por aí vai. Porque onde há iniquidade, o amor se esfria, não só para com Deus, mas também para com as pessoas, tá? E lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, 1-4, vai dizer o que acontece quando se multiplica a iniquidade e o amor se esfria. Então, lá em 2 Timóteo 3, 1-4, então lá diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também
testes. Então, nós vemos aqui, né, poderíamos estudar aqui, característica por característica, né? Então, isso, por que que nos últimos dias, de certa forma, a gente vive os últimos dias, né? Porque já se passaram 2000 anos depois que foi escrita essa carta, mas esses últimos dias ainda tem mais dias pela frente, né? Mas o fato é que nós vemos tudo isso, né? Esse tempo Deus estava falando comigo, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, puxa, aquela pessoa é boa. Veja, uma pessoa boa, ela vai fazer o bem para os outros. Mas o egoísta não faz o bem para ninguém, só para ele, só pensa nele, né? O egoísta não é necessariamente alguém que faz mal para os outros, mas ele também não faz o bem, não faz o bem para ninguém. Tem gente que aparentemente, né, tipo, aparentemente parece ser uma pessoa boa, mas ela não faz nada de bom para os outros, no sentido assim, ela pensa em si. E muita gente na igreja, infelizmente, é assim. Não se dispõe a fazer o bem aos outros, né? Então, aqui tem uma lista, né? Então, o que que aconteceu nos dias de Noé? A maldade tinha se multiplicado. No dia que Noé entrou na arca, foi destruído todo o restante. Houve destruição, houve julgamento. Porque, veja, Deus, o Senhor, existem vários atributos dados a Deus, tá? E dos atributos, por exemplo, tu vai ver no Antigo Testamento, né, ele como Senhor dos Exércitos, ou seja, um Deus de guerra, da guerra. Mas você vai ver também, dentro do aspecto que eu quero falar, ele como um justo juiz. Como justo juiz, Deus julga todas as coisas e dá a cada um conforme as suas obras, quer boas, quer más. E isso, veja bem, que não está ligado necessariamente com as questões eternas, mas com o tempo que nós estamos aqui, tá? E dentro desse arcabouço aí que estou falando, eu quero falar de um aspecto que, assim, a gente até ouve alguma coisa, mas muitas vezes a gente não consegue discernir muito. Só que Deus tem me mostrado, irmãos, o quanto esse pecado tem trazido tanta destruição e para si mesmo e também para outros, tá? Então, tudo que eu falei em introdução e quando eu for ministrar, eu termino aqui como que foi nos dias de Noé e de Ló, tá? Mas hoje eu vou dar uma ênfase na questão do que se refere à multiplicação da maldade e dentro desse contexto da maldade, uma das coisas que, assim, nós muitas vezes não conseguimos discernir isso, né? Que está ligado com o pecado da maledicência. Então, o tema dessa noite aqui é Lashon Hará, o pecado da maledicência. Lá em Tiago 4, 11 e 12, diz assim, Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? A palavra hebraica, lashon hará, lashon é língua, tá? E hará é má. Então, seria má língua ou maledicência, tá? E aqui nesse contexto, veja bem, de julgar, e lá também em Mateus capítulo 7, quando fala não julgueis uns aos outros, em que sentido essa palavra julgar? É condenar. É condenar. Porque em outros textos
vai falar que nós devemos julgar, mas não no sentido de condenar, tá? Então, veja bem, esse termo hebraico significa língua má, é uma referência a falar mal de alguém através de calúnias ou difamação, comentários negativos sobre alguém, seja em público ou privado, tá? Refere-se ainda a qualquer declaração depreciativa ou potencialmente prejudicial a terceiros. E como que a gente consegue, então, discernir tudo isso? A intenção é sempre prejudicar alguém ou expor seus defeitos sem buscar uma solução, tá? Segundo os sábios judeus, Lashon Hará equivale a cometer os 3 piores crimes descritos na Torá: matar, praticar idolatria ou cometer adultério. Então, segundo os sábios judeus, o pecado da língua má ou da maledicência equivale a cometer os 3 piores crimes descritos na Torá, na lei: matar, praticar idolatria ou cometer adultério. Então, veja, a maledicência muitas vezes tem sido usada desde para denegrir a imagem de alguém, destruir vidas e até mesmo bons trabalhos que estão sendo realizados. E é muito interessante, eu estava ouvindo uma mulher dizer esses dias, isso me chamou muita atenção. Ela disse assim: toda vez que você fala mal de alguém, você está entregando o que era seu, suas bênçãos, suas vitórias, suas conquistas, seus méritos, sua honra. E ela dizia assim: você quer parar de perder as bênçãos? Então guarde a língua, né? Guarde a língua. E é interessante que quando tu olha para a palavra de Deus, tu vai ver que as consequências do pecado da língua são terríveis em vários aspectos, né? Então, por exemplo, Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Determinado sábio, certo sábio, ele diz assim: esta atitude é tão mortal que quem a pratica mata mais que um homicida, pois mata no mínimo 3 pessoas de uma vez. Mata ele mesmo, mata também o seu ouvinte e mata a pessoa acerca da qual ele está falando. Nós vamos fazer no final uma oração, tá? Mas veja bem, às vezes a gente está debaixo de um ataque, de uma opressão espiritual, irmãos, de um peso espiritual, nem é pelo nosso pecado, mas é quando alguém fala mal da gente. Quando alguém fala mal da gente, principalmente, eu digo principalmente crente, por quê? Por causa da unção do Espírito Santo que está nela. Das trevas, nós temos mais poder, né, vamos dizer assim, do que as trevas. É claro que vai também ter alguma opressão, mas o pior é quando um crente fala mal do outro. Por quê? Porque há um poder na vida dele, querendo ou não, por causa da unção do Espírito Santo. E às vezes a gente está sofrendo ataques nesse sentido, e nos sentimos cansados, nos sentimos com peso espiritual, né? Então, não é sempre, mas é uma das causas desse tipo de opressão espiritual. No final, nós vamos fazer uma oração para isso também, né? E é muito interessante que
às vezes a gente está debaixo de uma palavra que alguém nos lançou sobre nós, e que a gente tem que orar para cancelar. Eu sempre conto um testemunho que foi assim muito marcante para mim, né? Porque eu me lembro uma vez que minha mãe, no momento de ira, né? Ela disse assim, né? Eu tinha comprado uma raquete de tênis de mesa. A gente era bem simples assim, né? Então, minha mãe me deu um dinheiro e eu comprei uma raquetinha lá de tênis de mesa. Aí eu cheguei na escola, um amigo meu falou assim, Márcio, você quer trocar essa raquete? Eu fiz duas e dou as duas para você e você me dá essa que você comprou. E era bem baratinho, na verdade, que eu tinha comprado. Daí minha mãe disse assim, quando viu isso, quando eu cheguei em casa, mas me deu uma bronca tão grande, e ela disse assim, você não sabe fazer negócio. Irmão, sabe quantos anos que eu carreguei isso? E até quando eu carreguei isso? Isso porque eu já tinha orado, hein? Eu sabia disso, né? Mas tinha orado por isso. Até 2018. Ou seja, até 7 anos atrás. Eu ganhava dinheiro no Japão quando eu trabalhava, mas eu não fazia negócios assim. Sempre alguém fazia negócio. Porque aquela palavra tinha me prendido. Me prendido. E são palavras, né, de vida, principalmente de morte ou de vida, principalmente, irmãos, quando você é uma autoridade. Então, por exemplo, tu tem que cuidar com o que fala, porque, se, por exemplo, muitos pais amaldiçoam seus filhos, xingam, já xingaram, talvez no tempo que não era convertido, liberou palavras, seu burro, seu isso, seu aquilo, e nós vamos orar no final também sobre isso, ou sobre outras pessoas. Quando tu tá numa posição de, principalmente de autoridade, né, tu tem que cuidar com isso, né? E mesmo no contexto de igreja, né, tem que cuidar quando fala de outras pessoas, né? Eu aprendi no ano de 2000, o pastor Márcio Valadão da Lagoinha, ele dizia assim, né, que marcou muito, né? Ele falou assim, olha, se você não tem coragem de falar na frente, não fale por trás. Se tiver que falar, chame a pessoa, né, que você precisa falar e fale pela frente, nunca fale por trás. Guarde a sua boca, porque isso contamina, nos contamina. Então veja, lá em Mateus 15, 18 ao 20. Mateus 15, 18 ao 20 diz assim, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as palavras que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. E há muito tempo eu olhava para esse texto, né? O que significa esse negócio contaminar? Veja, a primeira pessoa que sofre não é o outro. A primeira pessoa a sofrer é a pessoa que fala mal, porque ela é contaminada por aquilo que ela fala. Então, em que sentido há essa contaminação? Então, tu vai ver, por exemplo, e pode ter acontecido, acontece com a gente ou com outros, quando se fala mal, é problemas de enfermidades. Pessoas que falam mal dos outros, normalmente são pessoas que ficam doentes com uma certa frequência ou em consequência disso, tá? Outra coisa, toda pessoa que fala mal dos outros não tem alegria, não é uma pessoa alegre, porque vai afetar suas emoções também. Consequentemente, isso acaba entristecendo o Espírito Santo. Por isso que não há alegria, não há paz. Aonde que está isso? Está lá em Efésios, capítulo 4. Deixa eu ver se eu me lembro o versículo, se é 20.
30 ou 31, alguma coisa assim, tá? Então, ela atrai para si mesmo aquilo que ela está declarando ou falando acerca do outro, tá? Então, essa contaminação que acontece é tanto de âmbito físico como emocional. Tu vai prestar atenção, por exemplo, né? Porque também é um pecado da língua, a murmuração. Tu vai ver que são pessoas que não são felizes, elas não são gratas. Uma pessoa grata, tu vai ver que é uma pessoa feliz. Uma pessoa murmuradora, crítica, não é. Ela não é. Então, aquele veneno que sai da sua boca, né? Ela enche o seu coração. Então, vai afetar tanto a sua alma como a sua saúde. Pessoas ficam doentes, não estou dizendo que é toda doença, né? Mas elas ficam doentes por causa daquilo que sai da sua boca, porque ela contamina o seu próprio corpo, tá? Nós vamos ver também em Provérbios 21, 23, diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Das angústias. Então, veja, a pessoa que não guarda a sua boca, a sua língua, ela, ela acaba padecendo, né, de muitas angústias, muitos sofrimentos. Olha só que interessante que lá em Números capítulo 12, no versículo 1 e 2 diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Meu Deus. Esse texto aqui é muito forte, todo até o final dele, né? Por quê? Só diz assim, que falou contra Moisés. O que Moisés tinha feito? Diz aí que ele tinha tomado uma mulher cuxita, de Cuxi, né? De um outro povo. Não diz se era a mesma esposa ou se era outra, mas assim, era digno de certa repreensão, só que Miriam e Arão, que eram os irmãos mais velhos de Moisés, né? Eles acabaram, assim, de alguma forma, aqui, no falar, eles falaram mal a respeito deles, de Moisés, da atitude de Moisés. Só que Deus ouviu isso. Então, é muito interessante nesse sentido, né? Porque Arão era o primogênito, Miriam foi que ajudou ali a criar, salvar e criar Moisés, né? Mas Moisés era o líder. Moisés era o líder. Eu disse na ministração, acho que da iniquidade, no seminário, eu disse assim: olha, irmãos, tome cuidado com quem que você fala o julgamento acerca de pessoas que às vezes você não conhece, que você não sabe toda a história, tome cuidado com isso. Então, por causa dessa atitude de Miriam e Arão, Deus vai defender Moisés. Deus vai defender Moisés. E o que vai acontecer com Miriam? Ela vai ficar leprosa, porque a Lachon Hará gera lepra. Gera lepra. A pessoa, às vezes, é claro, normalmente ela não vai ficar no físico a lepra, mas ela vai ficar leprosa espiritual. E o que é que acontece com a pessoa leprosa espiritualmente? Érica Rodrigues, deixa eu fechar o teu áudio que abriu aí, tá? E o que acontecia com o leproso? O leproso, ele deveria ficar afastado, deveria ficar num lugar específico, não dentro da comunidade. Por quê? Porque a lepra, ela
podia contaminar e fazer com que outras pessoas ficassem leprosas. No contexto da Lashon Hará, o leproso é alguém que também contamina outras pessoas. E normalmente são as pessoas que vão causar rebelião, dissensão, divisão. Presta atenção nisso, irmãos, sejam sábios. Quando alguém dentro do teu contexto de igreja começa a falar mal do pastor, a falar, porque normalmente isso é dentro de um contexto de liderança, tá? Começa a falar mal do líder, ele contamina. E tem gente, por ser, às vezes, neófito, não ter discernimento, não ter maturidade, acaba entrando nesse grupinho aí. Só que as consequências são terríveis. Então, quando tu vê alguém falando mal do teu líder, da tua liderança, é interessante que um dos conselhos de um sábio é o seguinte: é proibido também escutar Lashon Hará. A pessoa deve repreender quem fala, ou, se não for possível, deve afastar-se daquela situação. Porque senão a pessoa acaba também leprosa espiritualmente. E quando uma pessoa está leprosa espiritualmente, irmãos, o que acontecia? Então, como eu disse para vocês, ela tinha que ficar num lugar separado até que ela fosse curada, né? Mas espiritualmente, essa pessoa perde a capacidade que ela tinha antes. Por exemplo, Miriam era uma profetisa. Só que ela teve que se retirar daquela situação, melhor dizendo, ela foi retirada. Existem líderes, irmãos, pessoas, não só líderes, existem pessoas que não avançam no seu chamado, no propósito de Deus, porque fica falando mal, principalmente de líderes. Principalmente de líderes. Eu já fico esperto quando alguém vem falar alguma coisa da nossa liderança, né? Lá no passado aconteceu uma situação, né, que a pessoa era tudo o pessoal ligado à rede, né? Daí a pessoa começou a criticar e falar algumas coisas acerca da nossa liderança. E essa pessoa, ela tinha sido promovida ministerialmente por causa da nossa liderança. E estava gerando, assim, tipo uma dissensão. Eu já peguei, pulei fora daquele barco lá, porque, no final das contas, o que aconteceu com essa pessoa foi uma tragédia, né? Morreu antes da hora e aconteceu um monte de problema na vida dessa pessoa. Então, assim, é importante que tu entenda isso. Por quê? Para você não ser contaminado. O leproso, o Lashon Hará, que fica leproso, ele contamina outros. Porque ele começa a falar coisas acerca do seu líder, da sua liderança, e aí a pessoa que nem estava prestando atenção na situação acaba entrando no mesmo barco. E eu me lembro, né, eu era novo convertido, né? Daí o pastor, quando estava no Japão, tal, ele era um pastor muito usado por Deus, abriu 7 igrejas no Japão, foi muitíssimo usado por Deus, mas ele não era um pastor, tipo, de ficar visitando os membros, né? Ele era um evangelista, abria igrejas, tal, né? E aí um dia estava sentado, acabou, era uma reunião na igreja, tal, e os irmãos, o pastor não estava lá, e os irmãos começaram a apontar defeito do pastor, né? E eu nunca tinha visto esses defeitos, mas depois daquele dia comecei a observar e pensar, meu Deus, parece que ele tem mesmo esse defeito, né? Não é que era o defeito, era o jeito dele. Não era questão de pecado, né? Coisa que as pessoas não aceitavam, né? Daí eu acabei sendo
como eu sentei na roda dos escarnecedores, eu acabei contaminado. Aí eu venho para o Brasil, participo do encontro com Deus, e Deus fala comigo no encontro com Deus, que quando eu voltasse para o Japão, deveria ir até o pastor para pedir perdão. Mas se tu dá ouvido o leproso, tu tá enrolado. E isso teve consequência para a minha vida. Teve consequência para todos esses irmãos. Esses irmãos, até hoje, irmãos, não sei se houve um arrependimento, né? Mas pagaram um preço alto por isso. Até hoje. Porque, e eram outros líderes também, né, da igreja. Então, acabaram passando por situações terríveis, né? Então, para a gente entender, irmãos, esse é um dos exemplos, né, que Provérbios 21, 23, vou ler de novo, que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Então, veja, existem situações que é diferente, veja, que a maledicência sempre tem o intuito de causar algum dano, algum prejuízo. É claro que quando, às vezes, a gente sofre uma situação de injustiça, por exemplo, de um líder, né, e aquilo nos fere, claro que a gente pode, né, procurar alguém para nos ministrar sobre isso. Mas o que eu não posso é ficar como um fermento, né, liberando isso e gerando problema para o contexto que a gente, ministerial que a gente está, porque a gente acaba matando e destruindo o corpo de Cristo, né, por causa disso, né. Vocês lembram de uma, acho que é na década, não sei, de 80, final, 90, em São Paulo, de uma família que tinha uma escola, eles eram descendentes de japoneses. Daí foram acusados de ter algum assédio sexual, alguma coisa que aconteceu lá, e destruiu essa escola, acabou a escola, trouxe depressão para os donos daquela escola, e foi que foi, né? Passados mais de 10 anos, descobriu que não era verdade. Era mentira. Agora não tinha como resolver mais isso. Não tinha mais. Já perdeu a escola. Eu nem sei se alguém desses donos morreram de tanta tristeza por aquilo que enfrentou, né? E é o que a Bíblia vai dizer lá em Tiago 3, 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo fogo. Porque, às vezes, um comentário, uma palavra, é como uma faísca, que a coisa vai se espalhar e depois é um fogo que não tem como apagar mais. Por isso que a Bíblia fala assim, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Guarde a sua língua, né? Porque o mal que isso pode causar é terrível tudo isso, né? Terrível tudo isso. E é muito interessante, irmãos, que um dos considerados grandes profetas da antiga aliança, é muito interessante o encontro que ele teve com Deus. Isaías capítulo 6, versículos 5 ao 7 diz assim, quando ele vê a glória de Deus, né? Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Perdoado o teu pecado. Aquele que se tornou um grande profeta do Senhor foi purificado depois que reconheceu que ele tinha lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. O fato é que quando Deus santifica o nosso falar, a nossa boca pode se tornar a boca de Deus nessa terra, irmãos. Amém? Isso é forte, né? Isso é forte. E eu tenho, assim, estudado um pouco sobre isso, né? Orado por mim também, né? Porque às vezes a gente nem percebe, porque é uma iniquidade. É uma iniquidade. E você sabe que eu fiquei impactado, né, com alguns testemunhos nesses últimos anos, né? A gente anda com o apóstolo Coraiola, né, tal. Olha, dificilmente tu ouve ele falando, difamando, falando mal de alguém. Pode ser que for. Nossa, eu tenho, assim, visto isso, né? Porque quem guarda a sua boca, guarda a sua vida de angústias, de sofrimento, de dor. E eu estava na casa de um casal que a gente tem conhecido, tá? E a esposa disse assim: sou casada há 20 anos, nunca ouvi meu marido falar mal de alguém. E eu olhei assim, pelo pouco tempo que a gente já teve de comunhão, e eu pensei, realmente, eu nunca vi ele falando nada, assim, no sentido de depreciar, de alguma forma denegrir a imagem de alguém. E aquilo eu falei, caramba, e é mesmo, hein? E é mesmo. E então eu quero que a gente vamos fazer algumas orações aqui nesse sentido, irmãos. Mas veja bem, por que muitas vezes a nossa boca fala mal? Porque a boca fala do que às vezes está cheio o coração. E normalmente a multiplicação da iniquidade do coração de uma pessoa está ligado com mágoa e ressentimento. Toda pessoa que é crítica, que é murmuradora, que condena os outros, que ataca os outros, é uma pessoa ferida. Ferida nas suas emoções, ferida no seu coração. Então, preste atenção nisso. Preste atenção na sua vida nesse sentido, né? Se o que tem saído da sua boca tem edificado pessoas ou tem trazido, de alguma forma, destruição. E então nós vamos fazer uma oração. Olha, vou fazer uma ministração aqui com a brasa do altar hoje, para tocar o meu lábio. Não é nem os de vocês, né? Porque todo mundo é santo aqui. O detector de pecado, assim, não detectou muita coisa. Mas é uma área que a gente precisa, né, irmãos? Tomem cuidado, assim como a gente precisa cuidar disso, não só para não destruir outros, mas também para a gente não atrair destruição para nós também. Porque como nos dias de Noé, a maldade tinha se multiplicado, e o início de toda a maldade começa pela língua, e pode ir até para os ataques físicos, verbais, quando uma pessoa não consegue mais lidar com aquilo. Amém, irmãos? Então eu vou deixar aqui um desafio
para todos nós, eu falo por mim também, né? Se de alguma forma causamos mal a outras pessoas, vamos pedir perdão ao Senhor, se possível, até mesmo enviar mensagem para alguém, de alguma forma a gente tenha causado mal, não só falado mal, né, mas causado algum mal, amém? Mas também, a gente pode também, às vezes, as pessoas estarem falando mal da gente, estarmos carregando pesos, mas então nós vamos orar nesses dois sentidos aqui nessa noite, tá bom? Então, você pode seguir aqui comigo, é uma oração transformando maldições em bênçãos, do ministério da doutora Neuza Tioca, Ágape Reconciliação, né, um material que a gente conseguiu ao fazer um curso de libertação. Então, vai ser baseado nisso aqui, tá? Então, você pode repetir essa oração se você quiser, ok? Diga assim: Pai Celestial, peço-te, em nome de Jesus, que o Senhor envie teus anjos a todas as pessoas contra quem eu fui usado no passado para atingi-las de alguma forma, para causar algum mal, algum dano a essas pessoas. Pessoas a quem amaldiçoei, pessoas a quem eu maltratei, ou de quem falei mal, ou até mesmo xinguei. Pessoas a quem acusei falsamente, a quem agredi, a quem fiz passar vergonha, a quem enganei, ou causei prejuízos, ou a quem tratei com injustiça, ou agi de forma maligna. Senhor, envia teus anjos a todas estas pessoas contra quem eu fui usado pelo diabo para causar algum mal. Eu te peço perdão em nome de Jesus e peço que estes anjos visitem essas pessoas para remover espiritualmente todo o mal que por minha causa as tenha atingido. E também que esses anjos levem para estas pessoas as bênçãos de Jesus Cristo. No nome de Jesus, caso estas pessoas tenham falecido, que essas bênçãos sejam levadas aos seus descendentes. Em nome de Jesus, arranca e apaga em meu espírito, alma e corpo a iniquidade da língua, a iniquidade da maledicência. Apaga estas marcas da minha vida, Senhor, no nome de Jesus. E toda maldição, toda contaminação que me atingiu por causa da maldade do meu coração, Senhor, seja hoje cancelado, quebrado em nome de Jesus. Purifica, Senhor, o meu coração, a minha mente, de toda maldade, de toda expressão de maldade, de toda linguagem de maldade, de toda atitude de maldade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Também oro, Senhor, para que todo mal que atentaram contra mim, seja por palavras, seja por ações, e que ainda eu carrego um peso por isso, seja removido de sobre a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, todas as pessoas que no passado ou no presente foram usadas pelo diabo para me atingir, quando através de xingamentos, ou me amaldiçoaram, ou rogaram pragas contra mim, ou fizeram trabalhos de feitiçaria contra mim, ou me agrediram, me maltrataram,
ou falaram mal de mim, me acusaram falsamente ou me rejeitaram, me passaram passar vergonha, ou houve algum tipo de engano, abuso, ou causaram prejuízo à minha pessoa, ou me trataram com injustiça. Senhor, eu perdoo essas pessoas em nome de Jesus e as abençoo e venço o mal com o bem. Remove, Senhor, todo o peso espiritual, toda seta maligna lançada contra a minha vida. Remove, Senhor, de sobre mim todo o peso espiritual e todos os demônios que foram liberados pelas trevas através dessas ações contra a minha vida. Eu ordeno agora que Satanás pegue tudo isso e saia da minha vida, em nome de Jesus. E agora que os teus anjos venham, Senhor, e coloquem sobre mim um novo manto de proteção, uma nova armadura que me guarde de tudo isso, blindando a minha mente, blindando o meu coração de todo mal, no nome de Jesus, Pai. E eu peço agora, Senhor, que o Senhor envie um anjo com a brasa do altar para purificar os meus lábios, em nome de Jesus, de toda impureza, de toda maldade, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, santifica, Senhor, o meu falar. Santifica-me, Senhor, na tua verdade, Pai. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a ti, ó Deus. No nome de Jesus, amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui encerrando o nosso segundo dia dos 10 dias de arrependimento. Amanhã, às 7h30, nós estaremos aqui novamente, ministrando assuntos específicos, né, pertinentes para esse tempo, né, segundo aquilo que é a vontade de Deus para nós. Amém? Deus abençoe tua vida e que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, possa mover sobre nós, não é? É o mesmo horário, 7h30, porque a gente aqui é do MS.